se quiser falando, mandando um abraço pro pessoal. Também já iniciamos no Instagram. Legal? Vou ficar mais aqui para conseguir falar com o pessoal um pouco de lado. Deixa eu ver aqui. Aí o pessoal vai acertando. Pessoal, uma boa noite para o pessoal que está chegando. A gente não vai conseguir falar com o pessoal no Instagram, mas a gente vai batendo papo aí. Se tiver algum problema, manda lá no chat aí e a gente vai conversando, certo? Aqui, Cícero, na plataforma aí, acho que você já fez pelo streaming aí, é tranquilo. As perguntas que aparecerem aqui a gente vai colocando, as pessoas vão mandando um oi pra gente, a gente vai falando. Então, assim, primeiramente, gostaria de falar para todas as pessoas aí que estão participando hoje. Está sendo com um nome aí, surgiu um nome, a brincadeira aí de New Talk Show. Está sendo bacana, estamos trazendo um pessoal bacana aí. Já tem uma agenda aí, assim, com bastante gente, trazendo o pessoal aqui da cidade de Araçoiaba, de outros lugares aí também para bater um papo com a gente, né? E hoje estamos aí com Cícero Medeiros, jovem, ativista, professor, deixa eu ver, apesar de jovem, tem várias coisas aí que vem desenvolvendo, fundador aí, cofundador do Renova Araçoiaba, a gente vai falar todas essas coisas aí, você fica à vontade. E aí, o que acontece, ó? Vamos lá. Solange vai mandar um boa noite aí, Solange, boa noite. Obrigado. Boa noite, Solange. As fotos que hoje eu estava fazendo os treinos aí diariamente, a gente está de segunda a sexta fazendo, está sendo bem bacana. Ela já pediu o post, ela fez 4, 5 fotos, mandou para a gente. Está sendo muito bacana esse bate-papo. Se tiver, Solange, aí no Instagram também, dá uma conferida para a gente, manda um feedback aí, a gente vai batendo um papo. É esse o nosso propósito, de trazer conhecimento. Claro, a atividade física é no período da manhã, mas à tarde também vale. E pessoas aí que possam estar colaborando. Também o Léo Rocco, boa noite, Nil, boa noite, Cícero, boa noite. Boa noite. Muito bacana aí, as pessoas estão cada vez mais aí vindo, conversando. Buenas noches, Dora Morales aí, obrigado, prazer aí de estar com a gente, conversar com a gente. E, assim, começou com uma brincadeira, né, de chamar as pessoas, um bate-papo, já criou essas coisas de um nome aí. Eu ainda só estou com um copo d'água, mas já vai ter a caneca, New Talk Show, a gente vai fazer umas brincadeiras aí. Muito bom. Legal. Cícero, obrigado mais uma vez aí de você aceitar o convite, tá podendo falar um pouco aí de toda essa experiência aí que você tem também, que eu acho que é muito bacana, que assim, olha só, a Letícia, boa noite, também acompanha a gente. E eu não sei se você vai conseguir falar, brincadeira, a gente já manda, a imagem está meio de lado. Ela comentou aqui da imagem, aqui, ó, Solange, que eu pedi. Então, o problema é que a gente está filmando o que a gente está aqui. A gente vai tentando colocar nas duas plataformas, só que daí no Instagram a gente não consegue falar nada, não consegue ver as perguntas. Se tiver o pessoal no Instagram, quiser mandar para a gente aí, fala com a gente pelo Facebook, infelizmente, nesse momento. E também, esses dias, Cícero, só para a gente iniciar, eu fiz com o Elzo, grande figura ali na área aí do meio ambiente, e o que aconteceu? Eu não foi a primeira vez, e aí duas coisas, porque tem aqui, tem o Instagram, a gente fica meio perdido. A gente vai se desenvolvendo, vai melhorando, vai fazendo as coisas. Como eu estava falando, é o seguinte, é muito legal de vir jovens aqui, Karina, que é uma psicóloga nova também,
aí nova, porque assim, eu já estou ficando na meia idade, né? E você vê pessoas aí dos seus 20 e poucos anos aí, é muito bacana ter esse engajamento e participar dessas coisas. Ela vem aí falar de dislexia, a gente conversou a respeito disso. Eu tenho os traços, assim, também, dessa questão de dislexia, acho que na parte da infância, enfim. Mas é bacana, de repente, isso ter, você também, né, como professor aí, a gente conseguir diagnosticar quando é criança e tentar algumas coisas aí que possam auxiliar. Legal? Eu não parei de falar ainda, mas eu preciso dar os recados para você começar, Cícero. Olha só, João Paulo está mandando uma boa noite para nós aí. João Paulo que estará na próxima semana com a gente, se tudo der certo, se as agendas, enfim. A gente sempre tem um ou outro que, de repente, para não falhar e para a gente ter uma continuidade, sempre tem um ou outro aí que a gente tem, graças aí à amizade das pessoas e à aceitação. Tá, tô tendo bastante gente, né? Tem umas que eu tô pedindo, por favor, vamos lá, conversa com a gente, vai trazer novas ideias, vamos acrescentar, tal. O pessoal fica meio tímido, mas isso vai na boa. E o último aqui, Kelly Marques, uma boa noite, Kelly, boa noite para você também, obrigado aí da presença. E se eu não falar da Rose, a Rose não faz mais a aula. Espera aí, é o último, Cícero. E daí, se o pessoal vem chegando, a gente bate um papo. Rosê, uma boa noite, tá legal? Obrigado pela presença. E agora a gente começa um bate-papo aqui nesse novo espaço aí, né? Nessa graça. Se tiver alguém que faz caneca aí, quiser, faz uma caneca para mim, a gente fala aqui, faz a propaganda, a gente tenta fazer parceria com todo mundo, não tá fácil para ninguém, a gente vai tocando aí. Hoje, nesse New Talk Show aí, que a gente está começando, crescendo e crescendo junto, como eu mandei aí no WhatsApp pro pessoal, o pessoal participar. Estou aqui com Cícero Medeiros, professor, ativista, universitário, cofundador do Renova Araçoiaba. Cícero, vai com calma, se apresenta aí, e aí a gente vai perguntando a questões aí, primeira da questão de professor, sei que você tem um trabalho bacana lá com a Renata, que ela já conhece você lá, a Renata lá de Sorocaba, que também participou aqui. Renata, um grande abraço aí para você, foi bem bacana. Tem a questão de ativista, a questão de universitário, e depois a gente deixa aí para fechar a questão do Renova Araçoiaba, e aí você fica à vontade, tá bom, Cícero? As palavras são suas. Mais uma vez, muito obrigado mesmo de você ter vindo e aceitado o convite e fazendo essa conversa muito bacana. Obrigado pelo espaço. Boa noite para quem nos está acompanhando aí pelo Facebook. É uma iniciativa muito interessante nesse momento de quarentena que a gente vive, né? Tentar compartilhar com as pessoas o que as pessoas fazem e as pessoas que geralmente estão próximas da gente e a gente acaba não conhecendo. Para quem não me conhece, eu sou Cícero, tenho 21 anos, sou professor há 4 anos, sou professor de matemática, física, ciências, só que atualmente eu trabalho na área da ginástica cerebral. Então eu trabalho numa franquia onde eu sou especialista em ginástica cerebral e eu desenvolvo habilidades cognitivas através de exercícios de linguagem, de lógica, enfim. A gente acaba trabalhando essa questão da aprendizagem, e tanto para o público infantil, público adolescente, para o público adulto, e a minha especialidade hoje, atualmente, é o público idoso. Então, a gente trabalha com essa questão do resgate cognitivo, onde os alunos que procuram a gente tem as variedades. Então, a gente tem as pessoas que, sei lá, geralmente estão tendo um declínio cognitivo, ou as pessoas que simplesmente querem exercitar a mente porque elas gostam de desafios, e a gente trabalha com essa dualidade. Nós temos alguns casos de alunos que iniciaram o trabalho com a gente com suspeita de Alzheimer, enfim, suspeita de demência, e após 1 ano de trabalho, a gente conseguiu
fazer com que a gente tivesse o declínio do processo de Alzheimer. Então, isso é muito positivo para a gente que está na linha de frente desse trabalho. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, principalmente, é que uma vez que a gente perde a memória ou uma capacidade que a gente tem, talvez a gente não consiga recuperar. O que a gente consegue fazer é trabalhar com o momento e fazer com que essas áreas elas não cresçam. Então, por exemplo, isso não quer dizer que ao fazer um exercício de estímulo cognitivo, a gente vá resgatar toda aquela memória que a gente teve e absorveu durante a nossa vida inteira. Não. A gente vai através de estímulos, então podem ser exercícios, podem ser vivências, enfim, experiências, a gente vai resgatar algumas informações que passaram pela nossa vida. Então é muito bacana, a ginástica cerebral é uma área muito nova, e a gente trabalha com evidências, né, evidências científicas, tudo baseado na neurociência, então a gente vem antes da questão conteudista. Então, é fundamental que antes da gente tentar aprender qualquer conteúdo ou entender os motivos da gente não absorver determinados conteúdos, é trabalhar a nossa base, que é a questão de aprendizagem. E tudo isso está relacionado com os fatores externos que são externos e estão à nossa volta, né? Então, assim, às vezes a gente tem um problema em entender a forma que é passada para a gente. Beleza. Então, a gente precisa aprender de outra forma. Afinal, o jeito que a gente absorve as informações são variados. Então, cada pessoa ela vai receber, adquirir aquela informação de um jeito, e tendo essa possibilidade de várias formas, de repente, resolver um problema e o resultado for 4. O jeito que eu ensinei para o meu aluno, o aluno não pegou e ele não chegou no 4. Mas a gente precisa passar para o aluno que existem outras formas que, se forem estimuladas, o meu aluno vai chegar no 4. Então, ele pode chegar no 4 com 2 mais 2, ou com 3 mais 1, ou com 1 mais 1 mais 1 mais 1. E isso tudo é fundamental quando a gente está dentro da sala de aula. A gente começa a perceber a forma com que o aluno ele absorve o nosso conteúdo e a gente vai aperfeiçoando a nossa prática. Então, assim, ser professor, e eu já trabalhei com essa questão de reforço escolar, às vezes a questão não é nem conteudista, porque o conteúdo a gente lê, a gente aprende e tá tudo certo. A gente vai, faz a prova e ok. A questão é desenvolver as habilidades que vão ser benéficas para o nosso estudo. Então, às vezes, a gente precisa, de repente, aprender a ter a mente mais flexível. E para a gente desenvolver essa flexibilidade mental, isso depende da gente estar o tempo inteiro tendo contato com coisas que são novas. Então, quando a gente tem esse contato com a novidade, o nosso cérebro ele acaba criando uma coisa, ou acaba tendo a função neuroplástica. Então, a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar às mudanças. Então, quando a gente conhece ou está dentro da mudança, isso acaba impactando o nosso comportamento. Só que, quando isso acaba influenciando no nosso comportamento, isso pode gerar na gente feedbacks. Às vezes os feedbacks eles são muito positivos, afinal, quando a gente realiza alguma tarefa, a gente desenvolve pensando em desenvolver da maneira mais positiva e, enfim, da maneira mais clara possível. E às vezes a gente precisa, ou a gente recebe um feedback que não que seja negativo, mas que de repente a gente precise melhorar um pouquinho, corrigir algumas coisas, e gerando na gente a frustração. Então, para a gente construir os degraus do aprendizado, é muito importante que a gente tolere as frustrações, tirando lições e motivos para que a gente consiga continuar. Isso requer o treino, além do treino, que é a gente organizar os nossos afazeres durante o tempo que a gente tem, a disciplina de iniciar um treino. E acaba se relacionando muito aí com o trabalho que você desenvolve, né, Nilton? Então, assim, se a gente tem objetivos, a gente precisa ter a motivação de entender, de repente, o que a gente está fazendo naquele espaço. Então, assim, no caso dos alunos, eles precisam entender o porquê que a escola é importante, ou porquê que o conteúdo que eles estão aprendendo é importante, para que eles tenham a motivação, que são os motivos que levam a eles a ocuparem aquele espaço. Então, a questão do aprendizado, ela é muito complexa. Então, eu posso falar para vocês que são 4 pilares. O aprender a aprender,
Então a gente precisa estar o tempo inteiro aprendendo a aprender de novo as coisas que a gente vê e tem contato diariamente, porque afinal elas mudam. O aprender a fazer, que é o momento de pôr em prática aquilo que a gente aprendeu, e o pôr em prática ele pode ser colocado de inúmeras formas, e isso é a coisa mais positiva do mundo. O aprender a ser é o que a gente acaba se tornando com tudo aquilo que a gente absorve, seja na minha sala de aula, no ambiente que eu convivo, e o aprender a conviver, porque tudo que a gente adquire, a gente reforça quando é compartilhado dentro do nosso convívio social. Não estou te ouvindo, Nil. Eu cortei o microfone, agora deu. E agora, tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo? Bacana. Então, assim, eu acho que é muito bacana essa questão do trabalho, principalmente aí, eu já venho há alguns anos trabalhando com a questão com idosos, aqui no próprio município, já faz uns 7 anos aí, é muito legal. Assim, e essa questão de aprender, essa questão é bem bacana, porque quando essas pessoas que já têm uma experiência, né, e assim, o jovem, o meia-idade, que já quer as coisas para ontem, eles já, se tem esse feedback dessas pessoas, que falam assim, não, calma, não deu certo esse ano, esquenta a cabeça, tem mais o outro ano. Eu lembro muito bem de um dos eventos que nós fizemos aí com o pessoal, com os idosos, e assim, a gente colocou muita gente, deu problema, assim, só que aí eu sentei e falei assim, não, pronto, acabou, né? Não como pensando na questão da minha idade, comparada à idade dos idosos, então não é o dobro da minha idade, né? Então, assim, e esse eu, não, calma, quando a gente faz de novo, eu falei, nossa, faz, então vamos fazer. Então, assim, isso é muito legal, essa questão de aprender que você colocou, e aprender a aprender. Uma dessas coisas que a gente está tentando colocar, as pessoas se conectarem, seja no Facebook, seja no Instagram, utilizarem dessas ferramentas, né? E aí é bem bacana que tem, eu não sei se a Esmailina está aí, mas ela fez o Facebook, ela participa das aulas agora, então assim é uma nova momento que a gente está passando, que assim tem, claro, essas questões negativas, né, da questão da pandemia e tudo mais, mas eu acredito e eu prefiro buscar, claro, as coisas positivas também, né? Porque, claro, que as negativas a gente acaba aprendendo e tudo mais, mas as positivas a gente consegue também tirar uma boa lição disso daí. Então, acho que é muito bacana essa questão de trabalhar com a questão do idoso, que você vem desenvolvendo, com esse trabalho que você vem desenvolvendo, essa ginástica cerebral, é muito bacana. Eu ainda tenho algumas coisas fora essa questão do bate-papo, que vem desenvolvendo, tem algumas questões que eu gostaria de desenvolver, é claro que a gente tem que ir devagar, né, ir aos poucos, senão a gente acaba tocando tudo, mas é muito bacana essa questão aí. Antes de a gente voltar a bater um papo aqui, Cícero, eu só vou colocar mais algumas pessoas, porque se a gente não comenta o nome das pessoas, elas ficam chateadas, elas não aparecem mais. Não, mas é muito gostoso, é um bate-papo mesmo, é isso que a gente está querendo fazer, é isso que eu pretendo estar trazendo pessoas aí que venham conversar, mas que venham falar de coisas bacanas, de alguns fatos aí que às vezes a gente não tem esse olhar, né? De certa forma, mas a gente vai colocar aqui, vai ser muito legal. O meu amigo aqui, o nosso amigo Elzo, que faz um excelente trabalho, grande figura, na semana passada arrebentou aqui a questão do meio ambiente. Muito obrigado mais uma vez, porque vocês, olha só, vocês fazem parte desse processo. A gente está crescendo junto, porque se eu não tivesse aqui a presença do Cícero hoje, não tivesse a presença de todas as pessoas aí que vêm passando, a gente não consegue, e isso é nosso, né? Ainda é de uma forma amadora, claro, né? Mas eu acho que uma coisa que é bem legal é assim,
Começar é preciso, não importa como. E aí as coisas vão evoluindo, a gente vai crescendo, as coisas vão acontecendo, e isso é o processo. E curta o processo, que nem tem de umas pessoas que eu também sigo aí, converso, fala a respeito disso. Lia, uma boa noite. Deixa eu falar aqui. A Lia, falei com seu filho lá, disse que você está fazendo atividade, hein? Manda foto lá pra gente, tá bom? Um grande abraço. Aqui a Elisa Hilton mandou uma foto lá fazendo uma atividade física com a gente. Isso é muito gratificante, o Cícero, sabe? Que você propõe alguma coisa a fazer e aí você vê o engajamento das pessoas, sabe? E é muito bacana, isso já vem falando, nossa, tem uma galera falando oi, a gente precisa mandar e você também precisa falar. Marileide, uma boa noite, Marileide, sem preguiça, sem catar na cama, vamos fazer atividade física. Amanhã, inclusive, tem aula, às 8h30 da manhã, estamos ao vivo lá também no Facebook. Cícero, quando você começou a trabalhar com a ginástica cerebral e o que te fez se interessar por essa área? Antes da resposta, eu até volto a essa pergunta, só mandando uma boa noite aqui. Oscar, grande figura, um cara, gente boa demais, aluno, saudades do Oscar lá, a gente tem um pessoal bacana. Ana Cláudia, uma boa noite, Ana Cláudia. Vou voltar aqui na pergunta e você quiser já responder para a gente ir para a questão de ativista, enfim, eu acho que a questão cerebral ficou mais essa pergunta aí. Fique à vontade, Cícero. Primeiro, boa noite, Léo. Obrigado por estar aqui acompanhando. Então, foi bem o acaso trabalhar com a ginástica cerebral. Eu estava entrando na universidade, então eu já tinha trabalhado como professor eventual na rede pública, então eu acabei tendo uma experiência, independente de ter sido positiva ou negativa, e como eu gostei sempre de trabalhar com novidade, eu buscava coisas diferentes. Aí eu comecei a trabalhar com reforço escolar, e eu ficava chocado com o porquê que os meus alunos do reforço escolar precisavam de reforço escolar. Então, assim, eu até tentava explicar para a família o que faltava. E um dia eu achei uma vaga de trabalho para trabalhar numa franquia de ginástica cerebral. E eu, como fui sempre curioso, eu cadastrei meu currículo e fui convidado para a entrevista. E eu achei fundamental, assim, e muito importante. Um desafio, porque o processo seletivo, ele mostrou para a gente novas formas de selecionar os profissionais. Então, assim, eles avaliavam a questão comportamental, as nossas motivações em relação ao trabalho, e tudo isso é muito fundamental quando a gente trabalha com o público. Daí eu acabei passando na vaga, sempre também tive curiosidade de entender um pouquinho mais da questão da neurociência, então, diariamente eu preciso ler bastante coisa para que eu consiga passar para os meus alunos, então é muito bacana. E eu comecei a trabalhar em 2018, estou há 2 anos na franquia. Hoje eu sou professor, então eu desenvolvo roteiros de aulas mensais, semanais, então a gente trabalha com tema de mês, com reflexões semanais, então a gente tenta inserir o aluno no mundo, né? Então você comentou no início que os idosos, eles aderiram à tecnologia, então isso é fundamental, a gente acompanhar o tempo que a gente vive, então eu falo sempre isso para os meus alunos da terceira idade. Eles têm mania de falar que, no meu tempo eu fazia tal coisa, no meu tempo era isso, mas o tempo de vocês é agora, entendeu? Vocês estão vivendo aqui o agora, o que vocês precisam é de um empurrãozinho para experimentar, e quando a gente experimenta fazer algumas atividades, a gente consegue tirar conclusões. Então, assim, pelo menos a gente tenta, e a gente tem a possibilidade que vem depois do tentar. Então, isso é muito bacana. Mas é isso. Eu acho que eu respondi o Léo. Legal. E aí, só para complementar, acho que você tinha falado, mas a sua formação de professora é em qual área? Então, eu tenho formação técnica na área de finanças, eu nunca trabalhei na área. E a minha formação, eu estou terminando, cursando ainda a graduação em Física pela UFSCar. Pô, que legal, isso é bacana. Eu tive algumas dificuldades no início dessa questão de matemática, né?
Claro que coisas mais complexas, assim, acho que no ramo mais para física, enfim. E uma das coisas muito bacanas mas aí foi um pouco mais tarde, assim, não, eu descobri um pouco mais tarde, que é muito legal, que trabalha essa questão da mnemotécnica, da coisa de repetir, mas do pensar também, o Kumon, eu acho que, eu não sei qual que é, mas eu achei que é bacana, enfim, e depois de uma certa, mais um pouco para frente, eu acabei gostando da questão de finanças, questão de bolsa de valores, que é bacana entender, é bacana. E tem hoje, isso que é legal, Cícero, hoje você consegue, se você tiver paciência, claro, ferramenta essencial, internet, né? Mas aí com o celular você consegue, claro que a gente está falando um público, de repente, que tem essas funções, também tem pessoas que não têm, né? Enfim, essa questão da conexão é uma realidade, mas assim, você consegue muitas coisas aprendendo num vídeo aula, enfim, das coisas que estão se tornando aí cada vez mais comuns, né, para a gente. Antes a gente voltar, então nós falamos a questão aí do seu trabalho aí como ginástica cerebral, da questão de professor. Antes de a gente entrar pela questão de ativista, tem aqui uma boa noite aqui a Dina, da Daiane, boa noite, obrigado pela presença. A Lia falou que está fazendo exercício em casa, faz caminhada na chácara que é grande. Um grande abraço, Nil, obrigado. Tem aqui, para você, Cícero, a Dora Morales falou, Cícero, muito interessante, você tão jovem e fazendo esse processo de ginástica cerebral, realmente, para mim isso é novo, mas diga mais como funciona, apesar de não morar em Araçoiaba, mas gostaria de saber como é. Você comentou alguma coisa a respeito, se você quiser falar o nome da franquia, a gente não tem problema, a não ser que tenha problema para você, fica tranquilo, aqui é democrático, aqui não tem problema, e de repente a gente consegue uma parceria lá com o pessoal para conversar, porque na verdade, olha só, antes de você responder, isso é uma ginástica cerebral também. Dora, boa noite, Dora. Agora que o Nil permitiu, eu posso falar o nome da franquia. É uma franquia nacional, então a gente tem a unidade em Sorocaba, né? Na verdade, eu trabalho em Sorocaba. E é um curso. Então, em 18 meses, a gente tem um programa, a gente tem um material disponibilizado para esse aluno para que ele desenvolva as habilidades que ele procura. Geralmente, o aluno que procura a gente, ele se queixa da memória. Então, assim, poxa, eu estou muito esquecida, ou eu acho que eu estou com Alzheimer, e quando a gente começa a trabalhar, a gente percebe que não é nada disso. Às vezes é uma questão de autoestima, às vezes é uma questão de desenvolver, sei lá, o raciocínio lógico. E a autoestima, uma vez que a gente desenvolve qualquer outra área. E o curso, a gente utiliza o Abaco. O Abaco é a nossa ferramenta principal do curso. Porque o Abaco, quando a gente conhece na escola, a gente usa para representação matemática. E no Supera, a gente conhece o Abaco, a gente desenvolve algumas operações, a gente faz soma, subtração, multiplicação, divisão, números decimais, enfim. Só que o objetivo não é aprender a conta, porque a gente já sabe fazer a conta. O objetivo é aprender a tratar e trabalhar com essa informação no Abaco, desenvolvendo assim raciocínio lógico, a criatividade, a coordenação motora fina, a agilidade de raciocínio. Desculpa te cortar, mas se você puder falar o que é o Abaco, de repente o pessoal não sabe o que é, enfim, só uma pequena aí, ilustração aí do... Ó, eu peguei aqui o Abaco, porque eu tô com o Abaco, tô na minha mesa de trabalho aqui no meu quarto. Isso é o Abaco, para quem não conhece. Então a gente utiliza o modelo Soroban. Então, esse é o nosso modelinho do Supera.
e a gente realiza os nossos cálculos aqui. Então, a gente tem toda uma regrinha de posicionamento de mão para utilizar, a fim de que o aluno exercite a questão muscular também, né? E tudo isso acaba refletindo tanto na nossa saúde física quanto a mental. Então, eu acho que o ábaco, quando ele é aplicado com o objetivo de desenvolver as habilidades, o aluno ele se sente até mais instigado a conhecer. Então, assim, tenho alunos que entraram, poxa, eu odeio matemática, não quero fazer isso, mas aí você vê que, tipo, é muito legal o que a gente vai fazer com a matemática no ábaco, porque a gente consegue pensar fora da caixa e é muito legal pensar fora da caixa. Sim, exatamente. Bacana. Mais aqui que você já falou com o pessoal, inclusive ela que adora, que falou que não é daqui de Araçoiaba, enfim, de repente na cidade dela tem o Supera, né? Supera, né? Supera. Supera, e de repente ela pode procurar lá, as pessoas podem procurar, e de repente se você, como tem tanto no Facebook, Instagram, depois se você quiser mandar o contato para o pessoal, quiser procurar por você, se puder auxiliar aí, se não tiver problema, o pessoal pode ficar à vontade de procurar, mandar um inbox aí, conversar com você. Sem problemas, depois a gente passa os contatos. Legal. O meu amigo Carlos, eu estou quebrado hoje, que a gente estava limpando a chácara lá, cortando árvore, estamos aqui. Obrigado a presença e vamos em frente. Aqui, a Lia, mais uma vez, Lia, falando que está bacana o bate-papo, novos conhecimentos. É esse o nosso objetivo, é esse o nosso propósito, de trazer as pessoas, conversar a respeito de várias coisas aqui com a gente. Tá pulando gente aqui, meu Deus. Capa mandando um tchauzinho aí, aqui dá um delay nas coisas. Marli, boa noite, Marli, tudo bem aí? Boa noite, primo, Nenê Dias, é seu primo? Meu primo, saudades, Nenê. Bacana. Aí, deixa eu ver. Juliana, boa noite, obrigado pela presença, hein? Legal, tá gostando da live? Isso que a gente quer fazer. A Dora mandou um obrigado para você, falando de Osasco. Então, procura lá, supera, de repente. Osasco tem, hein? Deve ter. E quem mais? A Ana Cláudia falando parabéns para nós aí na live, claro. Está convidado, se quiser falar de alguma coisa, o espaço está aberto. A agenda está, assim, digamos, com bastante gente aí, mas a gente tem um jeito, vai chegar uma quinta-feira e a gente consegue colocar todo mundo. E aí, garoto Leandro, nosso amigo de trabalho lá da prefeitura, bacana, vai trazer um pessoal lá também. Eu estou vendo, olha só, tem duas coisas bacanas que eu estava vendo. A questão de licitação, que as pessoas não têm conhecimento, principalmente levando o conhecimento para a pessoa, para o final lá, para o cidadão comum que não sabe o processo, como funciona. Eu estou vendo se eu consigo trazer alguém que converse, fale a respeito disso. Mais um bate-papo sem qualquer compromisso, uma coisa bem tranquila. Cícero, bacana. Nós falamos aí da questão da ginástica, da sua formação, a questão de ativista aí, ó. Por favor, fique à vontade, senão eu vou falar bastante e você não dou espaço para você falar. Bom, ativista. Essa minha questão ativista começou muito cedo, então eu sempre fui muito curioso. E eu sempre fui muito tímido, na verdade, então aprender a falar em público foi uma questão desenvolvida. E eu sempre quis me envolver com algumas questões em que eu pudesse representar as pessoas, ou de repente ter voz para, no meio de pessoas que de repente não se sentiam representadas ou não queriam se expor por medo, enfim. E eu fui me interessando, até que lá no ensino fundamental eu comecei sendo representante de classe, participei de uma comissão do meio ambiente que tinha, então a gente
até tinha algumas reuniões com o Poder Executivo para tratar da questão ambiental na cidade. Não lembro de muita coisa, porque eu era muito jovem, eu tinha o que, acho que 11 anos, mas foi uma coisa muito bacana que acabou me fazendo relacionar com o meu papel de cidadão, com o poder público municipal, e foi muito bacana. Chegando no ensino médio, eu só ouvia falar do Grêmio, então, chegando no primeiro ano do ensino médio, no primeiro dia de aula, eu já quis montar minha chapa, então eu saí correndo de sala em sala, pegando pessoas para que a gente pudesse montar uma chapa e que a gente conseguisse trabalhar com algumas atividades na escola. Deu muito certo, então a gente foi eleito e reeleito. A gente fez daqueles anos, 2013, 14, 15, anos muito bacanas da escola, então a gente conseguiu dialogar com a gestão da escola, a gente conseguiu inteirar os alunos com os professores, enfim, foi bem bacana. E eu entrei na universidade, então eu entrei na universidade pública, sabendo que eu já queria estar lá, então eu conheci algumas pessoas que me incentivavam, e chegando lá eu vi que o ativismo era muito necessário, porque por ser pública, a gente se relaciona diariamente com as questões que são públicas e decisivas numa universidade. Então eu comecei a me inteirar e perceber que é muito importante a discussão. Só que onde que está a discussão? Em ambientes que eu passava ou que eu queria estar, mas que de repente o acesso não era para todos e por isso que as pessoas não tinham o acesso a essa informação, a esse debate, ou de repente em formas de discutir tal conteúdo. E aí eu tentei trazer isso para Araçoiaba. De que forma? Primeiro, eu queria inserir as pessoas na universidade, fazer com que elas tivessem a mesma vivência que eu, ou de repente não só a mesma vivência que eu, ou soubessem o que era ou o que é o acesso à universidade. Conversei com a escola que eu fiz o ensino médio e a gente bolou o projeto de cursinho MAB. A gente inseriu na escola um projeto de educação popular, onde com alguns amigos a gente oferece aulas gratuitas e preparatórias para o vestibular. Então, assim, é uma questão muito bacana. Acontece aos finais de semana. E a gente discute questões do cotidiano também. A gente chama de acompanhamento pedagógico, porque além da questão conteudista que a gente discute, a gente quer discutir o mundo que a gente está inserido também, os anseios dos nossos alunos. Então, às vezes, os alunos eles só querem ser ouvidos, ou tirar uma dúvida que, às vezes, por você ser jovem, por você ser igual a eles, funciona de maneira mais fácil. E a gente implantou esse projeto na escola e deu muito certo. A gente fez a primeira edição em 2018, a gente fez a segunda em 2019. Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu iniciar por conta da pandemia que a gente está vivendo, mas a gente tem colhido muitos resultados. Então, alguns alunos que fizeram o cursinho contam que foi muito bacana, porque eles acessaram a universidade. Então, assim, a mínima contribuição que de repente a gente deu para esses alunos, naqueles sábados, deu resultado na vida desses alunos, ou de repente mudou a forma com que ele enxergava o dia a dia. E eu acho que ser ativista é isso. É tentar lutar por algo que de repente a gente tem acesso, a gente sabe mais, e fazer com que esse conteúdo ele se universalize. Afinal, a gente está inserido na sociedade com essas pessoas que pensam diferente da gente, e às vezes a gente critica essas pessoas que pensam diferente da gente, ou que sabem menos que a gente, quando na verdade, se a gente sabe mais, a gente devia capacitar essas pessoas para que assim a gente conseguisse ter uma convivência melhor, uma convivência mais democrática. Afinal, a gente fala disso o tempo inteiro, mas pôr em prática é muito difícil. Então, assim, se a gente tem meios para fazer, de repente, uma coisa funcionar, vamos em frente. Como você falou no início, é só a gente começar, a gente só precisa começar. E tô aí. Bacana, não é isso mesmo, é conseguir de alguma forma colocar em prática alguma coisa que você pode passar para os outros. E isso é assim, é um processo que isso volta de forma melhor para você, né? O ciclo positivo, as coisas, a energia, enfim, todo esse contexto onde a gente coloca com carinho, coloca com realmente você faz questão de repente ensinar alguém ou auxiliar alguém, isso não tenha dúvidas que volta de uma maneira muito bacana, muito bacana mesmo, sabe? Parabéns pela essa atitude tão jovem aí, né?
fazendo essas coisas, e todo o pessoal aí que também está junto nesse processo, mas parabéns de verdade. Tem mais algumas coisas aqui, algumas pessoas também mandando oi. Aqui, a Mara falando aí, foi um prazer ter estruturado o programa Exercita Araçoiaba, começamos na assistência e depois foi para o esporte, e o Nil sempre lá, parabéns, Nil. Parabéns, obrigado, na verdade, para todas as pessoas aí que auxiliam a gente. A gente abraçou de uma forma muito bacana quando eu vim aqui, enfim, comecei a assumir o cargo, né, de professor, funcionário, na verdade técnico em esportes, pela Secretaria de Esportes da Juventude. E aí eu cheguei aqui, tinha o pessoal, tinha algumas atividades, mas era aquela coisa devagar, que, sabe, não tinha continuidade, enfim. E aí até no primeiro ano que a gente estava fazendo, até os alunos falavam para os professores, então, chegou dezembro, agora a gente volta quando, né? Volta lá para fevereiro? Eu falei, não, se não for a primeira semana de janeiro, a gente volta na segunda, vamos embora. E aí a gente foi desenvolvendo, foi trabalhando com todo, né, independente aí de quem esteja, a gente vai, quem seja no sentido de, porque a cada 4 anos tem essa questão eleitoral, de mudança ou permanência, enfim, mas o processo segue como na escola, e a gente fez vários amigos, o pessoal é muito bacana. Aí o pessoal da Secretaria de Esportes também, sempre lá, a gente sempre fazendo novas amizades, sempre propondo coisas novas, sempre começando, né? E dando continuidade às coisas. Então foi muito bacana isso aí. Obrigado pela presença. Também vem bater um papo com a gente aí, Amar, vem conversar, vem falar um pouco da formação dela, o espaço aqui é democrático, enfim, vamos em frente. Mais um aqui, mandando parabéns para você aí, Cícero, obrigado. Obrigado. A aqui também falando uma boa noite, Nilce, boa noite, um beijo, saudades. Aqui, gente, esse garoto só tem 21? É 21 mesmo? 21. Caramba, tô ficando grisalho, tô passando o negócio do cabelo já, com tanta bagagem bacana, e eu intelectual, por isso que tá, não, aqui o espaço é democrático, pode vir quem quiser, mas eu achei muito legal, conversando com outras pessoas assim também da sua idade, Cícero, na questão de vir e bater um papo, alguns são mais tímidos, né? Eu falei, não, é importante por quê? Porque é uma maneira de as pessoas também, quais são as perspectivas que você tem, né? E as perspectivas de outras pessoas que estão aí fazendo, enfim, é muito legal. Aqui agora também, falando, Nil, parabéns a você também, fazendo a diferença relacionada. Não, a gente está construindo junto, você faz parte, todo mundo faz parte aí do processo. A gente está aqui tendo ideia, colocando em prática, vendo algumas coisas que é bacana, enfim. E aqui, o Capa Show, falando mais um parabéns para nós, aí também sempre lá na Secretaria de Esportes com a gente, é muito bacana. Cícero, e agora eu acho que nós chegamos na questão do Renova Araçoiaba, tá? Particularmente, eu conheci junto do esqueci aqui de mandar, não sei se ele está vendo, o Wendel, lá do Jundiaquara, que passou o seu contato, acho que 1 ano atrás, mais ou menos, a gente bateu um papo, viu algumas questões aí lá no lago, né, de meio ambiente, veio um pessoal lá da UFSCar falar de compostagem, muito bacana, e aí a gente foi conversando, foi dialogando, foi criando uma amizade, aí vendo as coisas que você vem fazendo, enfim, estamos aqui, Wendel, muito legal aí de você passar o contato e a gente conversar aí com o Cícero.
E o último, antes de você entrar no Renova, e aí eu conversei com você, mandou a Eva Clementino, mandou um grande abraço, legal. Ai, me segura aí, senão é o último, daí você entra. Se não, eu tô danado. Rose, parabéns para nós dois, adoro a live, muito interessante, bacana, isso que faz a gente cada vez mais procurar outras pessoas, falar de coisas diferentes, mandar aí e tentar trazer principalmente mais gente aqui da própria cidade, né, para a gente bater um papo, conversar e discutir, enfim. Cícero, então, a questão do Renova Araçoiaba para o pessoal conhecer, enfim, pode mandar o Instagram aí também, não tem problema, aqui é tranquilo, legal? Bom, o Renova Araçoiaba, na verdade, ele surgiu de uma maneira muito espontânea. Então, nós que somos cofundadores, a gente sempre tentava observar o que acontecia tanto na política municipal quanto na política nacional, né, que acaba influenciando o nosso ambiente que a gente vive ali, que é pequenininho, mas influencia. Então, a gente, analisando aquilo que a gente estava vivendo lá em 2018, a gente se reuniu, trocando as mensagens, e eu e o Pedro Poletti, inclusive, também estudante da UFSCar, ele falou assim, Cícero, o que você acha da gente criar um grupo para a gente trabalhar algumas temáticas com a população de Araçoiaba? Daí eu falei, podemos criar sim, né, porque afinal eu sempre gostei de me envolver com essas coisas, e aí nasceu. A gente começou a convidar alguns amigos, então amigos que a gente conhecia e que de repente pensavam parecido com a gente, e não só pensavam parecidos, como também estavam dispostos a participar disso com a sociedade, porque requer muito esforço, né? Então a gente, sei lá, a gente faz um trabalho a mais, um trabalho que não é remunerado, mas que a gente, sei lá, tem um compromisso com si mesmo, afinal a gente está convivendo ali e com as pessoas nesse sentido de formação. Então a gente começou fazendo reuniões, então a gente viu que estava ficando mais sério, a gente criou as nossas redes, então a gente criou o nome Renova Araçoiaba, porque a gente quer transformar o modo de fazer política em Araçoiaba da Serra. Só que quando a gente fala de política, pelo menos o que eu tenho percebido, ou o que eu tinha percebido, é que as pessoas só relacionavam isso com a questão eleitoral. E na verdade não é bem assim. A política que a gente quer transformar é o nosso dia a dia. Então eu preciso entender o dia a dia que eu estou inserido, entender de uma maneira descomplicada, inclusive. Por quê? Porque a informação que vem para a gente, ela é muito elitista, ela é muito culta, e a gente não quer informação desse jeito. A gente quer informação que se adeque à nossa realidade, que a gente consiga compreender. E talvez por isso as pessoas, elas, de repente, se afastem de discussões que envolvem a política, não querem participar, e às vezes é uma questão até imposta não querer participar, da questão de tipo assim, poxa, eu não conheço tanto, então eu não vou contribuir, mas a gente pode aprender. Então a gente precisa ter espaço para que a gente aprenda, ou para que a gente, de repente, conte como que está o nosso bairro, como que está a nossa cidade, ou até mesmo que possa contribuir, porque todo mundo tem muito a contribuir com qualquer coisa na sociedade, a gente só precisa ter a iniciativa. A gente começou, a gente viu que a gente precisava, então, estruturar tarefas. A gente começou a realizar eventos em Araçoiaba, então nosso primeiro evento foi lá na pracinha Luiz Gonzaga, lá no Lago, onde a gente se conheceu, inclusive, e a gente fez uma oficina de compostagem, porque a gente também sempre esteve ligado com essa questão ambiental, afinal a gente está inserido no meio ambiente, nada mais justo do que cuidar do meio ambiente. A gente trouxe uma amiga da UFSCar, a Raissa, para falar de compostagem, uma coisa muito simples que a gente pode fazer e que a gente, sei lá, pode contribuir para o meio ambiente. E foi muito bacana, as pessoas foram num sábado, 9 horas da manhã, num frio danado, então assim, tinha umas 20 pessoas e foi muito gratificante para a gente entender e ver que tinham pessoas interessadas e que a gente podia continuar. E ali foi uma experimentação também. Então depois que a gente começou a fazer esses eventos, a gente começou também a ocupar os espaços públicos de Araçoiaba, então a gente começou a fazer reuniões na Câmara, porque a gente pode ocupar esses espaços, é só a gente querer e saber que a gente pode ocupar. E assim a gente foi ficando mais sério, amadurecendo tanto na questão do que a gente pensou no início, para o que a gente estava chegando, quanto que a gente queria para mais para frente ainda. Então, a gente chegou aqui hoje,
a gente chegou pensando que o nosso trabalho ele tem valido muito a pena, então assim, a gente tem tentado tocar em pontos, em discussões que realmente impactem na vida das pessoas e que seja mais de informação mesmo. A gente está tão cansado da formação ela vir pronta para a gente, ou vir com uma determinada ideologia, e a gente de repente começar a julgar o mundo a partir daquilo que eu vi na TV, ou pelo aquilo que eu vi no WhatsApp, ou pelo aquilo que meu amigo me falou. Então a gente só quer contribuir com o mundo através do diálogo. Então, assim, uma coisa muito bacana que todos do Renova têm, Fernando, Pedro, Kelly, Mauro, Pazetti, um abraço, é essa vontade de dialogar. Então a gente não tem preconceitos, no sentido de, poxa, fulano fez isso, fulano votou em fulano, então a gente tem que excluir. Não, eu vou conviver com fulano e tipo, poxa, não vou deixar de trocar uma ideia legal com esse fulano em decorrência disso. A gente pode fazer muita coisa junto, e na verdade pode. E isso é super normal na sociedade, né? A gente ter visões diferentes e tentar lidar com essas visões diferentes. Mas quando a gente tem uma causa maior, que é o ambiente que a gente vive, o espaço que a gente ocupa, essas questões elas se tornam pequenas. Então, assim, se a gente quer mudar o mundo, a gente vai mudar o mundo fazendo o quê? Propondo iniciativas, capacitando as pessoas, dialogando com todo mundo, indiferente de raça, de cor, enfim, de religião. Por quê? Porque a gente só quer mudar o mundo, e o mundo ele é colorido, o mundo ele é diverso, e a gente precisa engajar todo mundo. E o Renova está aí hoje, consolidado, então eu tenho muito orgulho de fazer parte do Renova Araçoiaba. Eu acho que a gente chegou num nível em que a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que chegaram até a gente, elas notaram o Renova e notaram a importância. Então, quando a pessoa ela segue a gente na rede, ela curte as coisas que a gente faz, compartilha, comenta, isso é muito importante, porque a gente está atingindo os nossos objetivos, que é falar do dia a dia, mas falar do dia a dia de uma maneira descomplicada. Então é isso que a gente tem que falar diariamente. Poxa, a gente precisa de informação, mas a gente precisa de informação de um jeito que a gente possa entender. Então, assim, 2 mais 2 é 4. Legal, eu entendo. Mas se eu chegar na sociedade falando x mais y é 4, não faz sentido. Se 2 mais 2 é mais fácil. Então, assim, a gente tem que trabalhar com o óbvio, sim, desde que a gente entenda o óbvio e que a gente também fique desprendido de muita coisa que cerca a gente no dia a dia. Não, bacana. Eu acho que assim, ó, algumas coisas que é interessante, essa questão que você falou, das pessoas curtirem aquilo que a gente acaba publicando, e eu sinto isso tanto fazendo as aulas agora, por conta da questão do coronavírus, enfim, de fazer essas aulas remotas, é muito legal, né? Realmente ver essa questão também das pessoas virem, falar uma boa noite, conversar com a gente, ter esse feedback é muito legal. Essa questão que você colocou também de política, né? Mas eu acho assim, política pública, onde o cidadão comum vai ter o direito, o acesso, vai ter também, de repente, a contribuição que ele pode dar para a própria sociedade, em várias questões, né? Seja ela na questão mesmo de educação, de não jogar um papel no chão, enfim, toda essa questão é muito legal. Outra coisa que também que você colocou, que de repente a gente também pode, que acho que é uma das coisas que vocês têm aí em mente, da questão do Renova Araçoiaba, o que é a questão da informação. Porque, assim, trabalhando no poder público há um tempo, um período, sabendo as questões. Passou uma moto aqui arrebentando, ainda a gente não está no estúdio, estamos voltando, mas está devagar, está se aprimorando. Enfim, essa questão da informação é muito importante, porque quando a gente fala com um cidadão comum, claro, não dos mesmos, mas assim, as pessoas que de repente não têm o conhecimento e não conseguem realmente não tem a noção daquilo que acontece dentro, seja ele da prefeitura,
infraestrutura, seja ele do governo estadual, seja ele do governo federal, ele fica meio assustado. E com todas as coisas que vêm acontecendo, né, e que já aconteceram, a gente fica, né, de certa forma, a gente entende esse ponto de vista. Mas se a gente, com um conhecimento um pouco aí de todas as áreas, enfim, não puder, de alguma forma, como vocês estão fazendo, passar isso para as outras pessoas, pô, né, eu acho que a ideia é muito bacana. E o interessante também aí, dentro de tudo, desse contexto, é realmente aprender a conviver com o diferente, né? E saber, de certa forma, tentar entender de uma forma pacífica, enfim, de tudo mais. Cícero, tenho uns recados aqui. O Emanuel, grande figura, esteve aqui, professor, servidor público, professor de Libras, grande, mandou um parabéns para nós aí da live. O pai, Getúlio, parece que meu pai, um grande abraço para você, manda um abraço para Ana Maria. A Eva, parabéns pela live, Cícero, muita sinceridade, honestidade, estamos juntos, legal. João Paulo, parabéns, Cícero, sua visão da sociedade é transformadora, suas ideias são sensacionais, parabéns pela iniciativa Nil, você está ajudando Araçoiaba, espalhando excelentes iniciativas e ideias. É esse o nosso processo, a gente quer trazer cada vez mais, enfim, proporcionar isso para as pessoas. Mais duas aqui que estão mandando um oi para a gente. Cícero, como você vê a questão política da cidade? Eu acho que, assim, essa questão aí, deixa eu só voltar para mais uma aqui, e aí você fique à vontade. Parabéns, Cícero, um rapaz tão novo, muito engajado, comprometido com várias áreas, ótimo convidado. Legal. Aqui, obrigado. Bom, acho que você comentou essa questão aí, mas fique à vontade para o Léo comentando aí da questão, né? Fique à vontade. Bom, como eu vejo a política na cidade, bom, infelizmente eu vejo que não só na nossa cidade, a política que é feita, né, é apenas de ocupar o espaço, de dar continuidade àquilo que já está sendo feito, e na verdade às vezes nem está sendo nada feito. Então quando a gente pensa assim nos objetivos do porquê a gente vota a cada 4 anos, poxa, a gente vota para eleger pessoas que vão nos representar. E o que significa representar? É as pessoas que vão, de repente, conhecer o meu bairro, entender o que a gente está precisando, ou, sei lá, de uma forma geral, entender as necessidades da sociedade e tentar desenvolver algum mecanismo que resolva esse déficit. E eu vejo que em Araçoiaba, a gente não tem esse tipo de desenvolvimento, essa própria abertura, pelo fato de que, primeiro, as pessoas elas não conhecem ou elas não querem se aproximar desses ambientes de tomada de decisão, não sei se por não ser convidativos, e eu já tive uma experiência que não foi convidativa para mim, então assim, ir na Câmara, um ambiente público e você ser ignorado é complicado. E assim, quando você é insistente, você vai de novo, e para muitas pessoas, se levar um não, você não volta nunca mais. E falta essa questão de entender as necessidades da sociedade, engajar a sociedade, para que as pessoas elas não fiquem nas redes sociais martelando e sem saber para quem pedir ajuda, ou sem saber do que é o problema que elas estão falando, ou se de repente a gente não, quem ocupa esses cargos públicos vai conseguir resolver o problema. Então, assim, parece que é um momento, a gente só troca ali e que de nada altera. Então, assim, por exemplo, a Casa Legislativa de Araçoiaba é um ambiente que se faz leis, e a gente faz leis para quê? Para mudar o nosso dia a dia, para mudar a vida das pessoas, e eu sinto que não tem produção legislativa, então, assim, não vejo nada de grande utilidade sendo aprovada lá. Então,
falta primeiro esse entendimento, a criar uma relação de quem está lá ocupando esse cargo, nesse espaço público, com a sociedade, afinal a sociedade colocou eles lá, para que eles produzam. Então eu acho que falta isso. Mas eu acho que é uma coisa que é construída. Eu vejo que, até quando eu comecei a me politizar um pouquinho mais, é uma coisa que acontece aos poucos. Então as pessoas elas estão se conscientizando mais, se cobrando mais, e eu acho que a gente vai mudar muita coisa aí no Brasil, enfim. A gente vai conseguir superar tudo isso. Legal. Então, eu acho que assim, Cícero, na minha visão, o que eu, por um período aí, estando como servidor, tal, eu vejo que também existe também uma parcela de culpa aí, também, da questão das pessoas não se interessarem pela questão, seja do seu bairro, seja da sua rua, eles acabam deixando, então tem a pessoa para fazer isso? Claro que tem. Mas acho que falta um pouco aí de pessoas se interessarem da mesma forma que você vem aí com todo o pessoal conversando formando, e tem essa questão do Renova do Sorocaba e tudo mais, eu acho que vem essa questão de entendimento, né? De fazer realmente buscar os seus direitos, se organizar, né? Eu vejo a questão, por exemplo, de lugares, né, que, enfim, que conseguem, como associações de bairro, associações, enfim, seja elas qual for, conseguem fazer muitas coisas também, né? E a gente vê que tem várias frentes aí que desenvolvem alguns trabalhos referentes a isso, então acho que também a gente também só culpar o uso, seja o executivo, o legislativo, eu acho que também, e a gente virar as costas e não querer saber do que está acontecendo, também a gente acaba ficando, de uma certa forma, aí, enfim, nesse sentido que eu acho que também precisa ter um contraponto aí das pessoas se interessarem mais e tentarem, de alguma forma, mudar essa realidade, porque senão vai continuar e continua, enfim, isso não muda. Mas eu acho que assim, está vindo muita gente bacana, a gente está passando por uns momentos aí de mundo diferente, acho que as coisas vão estar, de certa forma, aí modificando. O Léo ainda perguntou aqui se você é pré-candidato a vereador, né? Quem mais? Não, pode responder, e aí acho que tem mais duas pessoas aqui, eu acho que está estourando. No Instagram, eu acho que a gente já fechou, e a gente está estourando o tempo aqui também. Então, vamos lá, eu falo aí, sim, porque... é a mesma resposta, né? Na verdade, eu complemento aí. E Lícia Matos Zavan. Parabéns, Cícero. Fique à vontade, responda aí o Léo e também nas considerações finais aí para a gente encerrar esse bate-papo. Obrigado. O espaço está aberto sempre. Aqui é democrático. Fique à vontade. Bom, obrigado pela pergunta, Léo. Eu sou pré-candidato, estou pré-candidato a vereador em Araçoiaba, porque eu quero mudança. Mas eu quero participar da mudança pelo fato de que eu acho que eu tenho muito a contribuir. Então, assim, eu acho que se a gente já conhece a sociedade, se a gente já conhece o nosso trabalho, se a gente já desenvolve trabalhos com a sociedade, a gente pode muito bem participar desses espaços públicos de decisão e, de repente, representar e acabar transformando uma sociedade. Então, eu acredito muito que a política, ela muda vidas. Então, se a gente fizer uma política bonitinha, uma política de evidências, baseadas nas necessidades que a gente tem na nossa cidade, entendendo a sociedade, entendendo o que de fato a gente pode fazer também, a gente muda muita coisa na cidade. Então, eu acredito na sociedade, eu acredito em mim, eu acredito nas pessoas que desenvolvem um trabalho comigo,
e acho que a gente precisa trazer mais pessoas para essa mudança, fazer com que as pessoas elas queiram mudança também, né? E às vezes vai demandar um pouquinho de esforço, sei lá, assistir uma live, sei lá, ler um livro, ler um jornal, mas a gente está o tempo inteiro querendo mudança, a gente só precisa entender qual mudança que a gente quer para que a gente faça as decisões de forma correta. Para encerrar, eu quero agradecer o espaço, dizer que é muito importante esses espaços aí, principalmente na quarentena, onde a gente precisa ter um tempo livre, mas também tempo livre demais acaba sendo prejudicial, e esse momento ele é muito benéfico para as pessoas, onde a gente tem a variedade de assuntos discutidos, então a gente aprende mais a cada semana, e que iniciativas dessas precisam continuar. Parabéns, Nil. Legal, obrigado. Obrigado. Tem mais alguns recados aqui, mas a gente vai encerrando, eu já vou colocar. Na verdade, assim, é muito bacana, interessante mesmo essa questão. Obrigado às pessoas que estão aí. A gente quer tentar, né, no seguir talk show, levar para mais tempo, acertar as plataformas, enfim, tentar ir melhorando a cada dia, e isso está acontecendo. A gente está conseguindo, tendo um público bacana, as pessoas vindo, umas pessoas convidadas, assim, muito acrescentando a cada vez. O espaço está aberto, a gente pode voltar aqui, bater um outro papo mais para frente, a gente vai conversando aí, tá legal, Cícero? Para encerrar, deixa eu ver aqui, eu acho que eu não coloquei o Gaúcho da Van, também mandando um Nil, parabéns por mais uma live, obrigado vocês aí de ajudar e fazer parte, mandar aqui, peraí, o Léo, parabéns pela live, Nil, gostei bastante, eu que agradeço a presença aí, as perguntas também, é bacana, importante, todo mundo contribuir para esse, e também boa noite, Cícero, mandando aí. Boa noite, Gaúcho. Falando aqui também uma boa noite para o Cícero, parabéns para o Cícero, parabéns para nós, e vamos, legal. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, queria agradecer assim, de coração mesmo, Cícero, obrigado pela o espaço aí, para você falar de toda a questão aí com 21 anos, já fez um monte de coisa, tem mais um monte aí para fazer, boa sorte, se precisar e puder ajudar de alguma forma. Eu sei que eu vou precisar de você com essa questão de ginástica cerebral, com algumas coisas que eu pretendo desenvolver, de repente a gente faz alguma parceria aí e desenvolve algumas coisas aqui na cidade também, por que não, né? Obrigado mais uma vez. Lembrando que eu vou postar no Facebook, Instagram, o Cícero compartilha com contato, Renova Araçoiaba é Instagram, é Facebook, busca lá, conversa com o pessoal, conhece o trabalho, enfim, está aberto. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite para todos. Fica aí, Cícero, só para a gente bater mais um papo aí. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Segura assim a gente consegue tirar uma foto, hein? Legal.